Você já se perguntou como era o mundo antes da queda de Sodoma e Gomorra? O que realmente acontecia naquelas cidades que levou à sua destruição? Quais eram os costumes, crenças e vida cotidiana dos habitantes daquela época? Vamos explorar essas questões e revelar detalhes fascinantes sobre uma era pouco conhecida. Entender o contexto histórico e cultural antes da destruição dessas cidades é essencial para compreendermos as profundas lições que a história bíblica nos oferece. Antes de serem destruídas, Sodoma e Gomorra eram cidades vibrantes, cheias de vida e atividade. Mas o que exatamente estava acontecendo ali? Qual era a relação dessas cidades com o restante do mundo antigo? Ao mergulharmos nessa investigação, vamos descobrir como essas sociedades se organizavam, quais eram suas principais práticas e como elas influenciavam a região ao seu redor. Se você ainda não é inscrito no canal, esta é a hora de se inscrever. Aqui, exploramos temas bíblicos com profundidade e clareza, trazendo novas perspectivas sobre histórias antigas. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e ficar sempre por dentro dos nossos novos conteúdos. Prepare-se para uma jornada reveladora enquanto desvendamos o mundo antes de Sodoma e Gomorra. Vamos começar? Para entender o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra, precisamos primeiro nos situar geograficamente. Essas cidades bíblicas estavam localizadas na região sul do Vale do Jordão, perto do Mar Morto. Essa área, conhecida por sua baixa altitude, é um dos pontos mais baixos da Terra. O Mar Morto, famoso por suas águas extremamente salgadas, servia como uma espécie de barreira natural e era uma característica geográfica marcante dessa região. Antes da destruição, o Vale do Jordão era uma região fértil e próspera. Descrita na Bíblia como bem regada como o jardim do Senhor, essa área era ideal para a agricultura e o pastoreio. As cidades de Sodoma e Gomorra, juntamente com outras cidades como Admá, Zeboim e Zoar, formavam uma espécie de pentápolis, ou conjunto de 5 cidades que se beneficiavam dessa terra fértil e das rotas comerciais que passavam por ali. Sodoma e Gomorra, em particular, eram centros urbanos importantes. Elas não só se destacavam economicamente, mas também eram conhecidas por sua diversidade cultural. Comerciantes e viajantes de diferentes regiões passavam por essas cidades, trazendo consigo uma mistura de costumes e práticas. Esse fluxo constante de pessoas e mercadorias fazia dessas cidades pontos de encontro de diversas culturas e tradições. O contexto histórico da região antes da destruição de Sodoma e Gomorra é igualmente fascinante. Naquela época, a área estava sob a influência de várias civilizações antigas, como os amorreus e os cananeus. Esses povos tinham suas próprias religiões e práticas culturais, que muitas vezes entravam em conflito com os valores defendidos pelos patriarcas bíblicos, como Abraão. É importante notar que a moralidade e os costumes dessas civilizações eram bem diferentes daqueles descritos nos textos bíblicos, o que frequentemente gerava tensão e conflitos. A localização estratégica das cidades também significava que elas eram alvos frequentes de invasões e conflitos. O Vale do Jordão era uma rota comercial vital que conectava diferentes partes do antigo Oriente Médio. E controlar essa região significava ter acesso a recursos valiosos e poder econômico. Portanto, Sodoma e Gomorra estavam no centro de disputas territoriais e políticas que moldavam a história da região. As cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra, como Admá e Zeboim, compartilhavam muitas características geográficas e culturais. Todas essas cidades se beneficiavam da proximidade do Rio Jordão, que fornecia água essencial para a agricultura e a vida cotidiana. Além disso, a proximidade com o Mar Morto oferecia acesso a recursos naturais únicos, como o betume, que era usado na construção e em outros aspectos da vida diária. Mapear essa região nos ajuda a entender melhor como Sodoma e Gomorra se encaixavam no panorama mais amplo do antigo Oriente Médio.
A geografia influenciava diretamente a economia, a cultura e as relações políticas dessas cidades. O Vale do Jordão, com suas terras férteis e rotas comerciais estratégicas, era um microcosmo de atividades humanas complexas e variadas. Portanto, ao explorarmos o cenário histórico e geográfico antes da destruição de Sodoma e Gomorra, podemos ver que essas cidades estavam em uma encruzilhada de influências culturais e políticas. Elas eram prósperas e bem localizadas, o que as tornava centros de vida e atividade. No entanto, essa prosperidade e diversidade cultural também traziam desafios, especialmente em termos de conflitos morais e éticos. Esses elementos criaram um ambiente tenso e complexo que culminou na história dramática que conhecemos hoje. Compreender esse contexto nos permite apreciar melhor as lições e os avisos contidos na narrativa bíblica. Ao situarmos Sodoma e Gomorra dentro de seu cenário histórico e geográfico, podemos ver que a história dessas cidades é parte de um panorama maior de desenvolvimento humano, conflitos e busca por significado espiritual. Agora que temos uma visão clara do cenário antes da destruição, podemos seguir para entender os eventos que levaram ao seu fim e o impacto que isso teve nas gerações futuras. Para entender melhor o contexto de Sodoma e Gomorra, precisamos examinar as culturas e civilizações que habitavam a região na época. A área do Vale do Jordão, onde essas cidades estavam localizadas, era um caldeirão de influências culturais, econômicas e políticas. Vamos explorar as civilizações que coexistiam e interagiam naquela região. Naquele período, a região era dominada por várias civilizações antigas, incluindo os cananeus, os amorreus e os jebuseus. Os cananeus eram um grupo de povos semíticos que viviam na terra de Canaã, que se estendia desde a margem oriental do mar Mediterrâneo até o Vale do Jordão. Eles eram conhecidos por suas práticas agrícolas avançadas e por construir cidades-estado fortificadas. As suas cidades eram centros de comércio e cultura, onde a vida urbana florescia. Os amorreus, por sua vez, eram um povo nômade que gradualmente se estabeleceu na região. Eles eram conhecidos por suas habilidades militares e pela construção de suas próprias cidades-estado. A relação entre os amorreus e os cananeus era muitas vezes marcada por conflitos, mas também por trocas culturais e comerciais. Os jebuseus, que habitavam principalmente Jerusalém, também faziam parte desse mosaico cultural, contribuindo com suas próprias práticas e tradições. Essas civilizações interagiam de várias maneiras com os habitantes de Sodoma e Gomorra. O comércio era uma das principais formas de interação. As caravanas comerciais atravessavam o Vale do Jordão, conectando Sodoma e Gomorra com outras cidades-estado da região. Esses intercâmbios comerciais traziam não apenas mercadorias, mas também ideias e práticas culturais. As rotas comerciais eram vitais para a economia das cidades, permitindo o fluxo constante de bens e riqueza. A influência cultural era mútua. As práticas religiosas dos cananeus, por exemplo, tinham um impacto significativo nas crenças e rituais dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Os cananeus adoravam uma variedade de deuses e deusas, e seus templos e rituais desempenhavam um papel central na vida comunitária. Essa influência religiosa se refletia nas práticas espirituais de Sodoma e Gomorra, criando uma mistura complexa de crenças que muitas vezes entrava em conflito com os valores defendidos pelos patriarcas bíblicos. Economicamente, as cidades do Vale do Jordão eram prósperas. A agricultura era a principal fonte de riqueza, graças à fertilidade do solo e à disponibilidade de água do Rio Jordão. As colheitas abundantes sustentavam as populações urbanas e permitiam o comércio de excedentes. Além disso, a proximidade do Mar Morto oferecia recursos naturais valiosos, como o betume, que era utilizado em diversas aplicações, desde a construção até a medicina.
Politicamente, a região era um mosaico de alianças e rivalidades. As cidades-estado frequentemente formavam coalizões para se proteger contra invasões externas. Essas alianças, no entanto, eram frágeis e frequentemente rompidas por disputas de poder e recursos. As relações entre Sodoma, Gomorra e suas cidades vizinhas eram complexas, marcadas por cooperação e conflito em igual medida. O relacionamento entre essas civilizações e os habitantes de Sodoma e Gomorra não era apenas econômico e político, mas também cultural. As influências culturais eram evidentes nas artes, na arquitetura e nos costumes sociais. As cidades do Vale do Jordão eram conhecidas por sua riqueza e sofisticação, refletidas em suas construções e obras de arte. Essa riqueza cultural contribuía para a reputação das cidades como centros de vida urbana e diversidade. Entender essas interações culturais e civis nos ajuda a compreender melhor o contexto em que Sodoma e Gomorra existiram. A riqueza cultural e econômica dessas cidades estava profundamente entrelaçada com as civilizações ao seu redor. Essas interações moldaram a vida cotidiana, os valores e as práticas dos habitantes, criando uma tapeçaria complexa de influências que definia a região. Ao explorar as culturas e civilizações da época, podemos ver que Sodoma e Gomorra não existiam isoladas, mas eram parte de um panorama maior de desenvolvimento humano. Suas histórias são reflexos de um mundo em constante mudança, onde influências externas e internas moldavam a vida das pessoas de maneiras profundas. Compreender essas interações nos permite apreciar melhor as lições e os avisos contidos na narrativa bíblica, oferecendo um olhar mais profundo sobre o passado e suas implicações para o presente. Vamos agora mergulhar na história e fundação das cidades de Sodoma e Gomorra. Estas duas cidades são conhecidas principalmente por sua destruição, mas para entender seu verdadeiro significado, é crucial conhecer suas origens e importância. Sodoma e Gomorra estavam situadas no Vale do Jordão, uma região estratégica e fértil, ideal para a agricultura e o comércio. As cidades se desenvolveram graças à sua localização privilegiada, perto de rotas comerciais que ligavam diferentes partes do antigo Oriente Médio. Essa posição geográfica permitiu que as cidades prosperassem, atraindo comerciantes, agricultores e pastores que se beneficiavam das terras ricas e das oportunidades econômicas. A fundação de Sodoma e Gomorra remonta a tempos antigos, quando pequenas comunidades começaram a se estabelecer na região devido às condições favoráveis do solo e à proximidade do Rio Jordão. Com o tempo, essas comunidades cresceram e se transformaram em centros urbanos importantes. A abundância de recursos naturais, como água e solos férteis, contribuiu significativamente para o crescimento dessas cidades. A importância econômica de Sodoma e Gomorra era enorme. O Vale do Jordão era uma área próspera para a agricultura, e as colheitas abundantes garantiam não apenas a subsistência dos habitantes, mas também a produção de excedentes que podiam ser comercializados. O comércio era um pilar fundamental da economia dessas cidades. Mercadores de diversas regiões passavam por ali, trocando produtos e ideias, o que ajudava a enriquecer culturalmente a região. Além disso, a proximidade do Mar Morto permitia a extração e o comércio de recursos valiosos, como o betume, utilizado em construções e outros processos. Politicamente, Sodoma e Gomorra eram influentes na região. As cidades não eram apenas centros econômicos, mas também desempenhavam um papel importante nas dinâmicas de poder locais. A capacidade de formar alianças e a presença de líderes fortes ajudavam a garantir a segurança e a prosperidade das cidades. No entanto, essa mesma prosperidade e influência atraíam conflitos e disputas territoriais, já que controlar essas cidades significava obter acesso a recursos valiosos e rotas comerciais.
Quando pensamos em Sodoma e Gomorra, muitos mitos e realidades se entrelaçam. A vida nas cidades antes de sua destruição é frequentemente descrita em termos de excessos e decadência, mas é importante lembrar que essas narrativas são, em grande parte, moldadas pelas perspectivas dos textos bíblicos. A moralidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra é descrita como corrupta e desviada. Mas a vida cotidiana nessas cidades também incluía aspectos comuns de qualquer sociedade urbana: comércio, trabalho, família e religião. Os relatos bíblicos enfatizam a corrupção moral e a decadência das cidades, destacando práticas que eram vistas como profundamente imorais pelos padrões dos patriarcas bíblicos. No entanto, essas descrições devem ser entendidas dentro do contexto cultural e religioso da época. As práticas religiosas e sociais das cidades refletiam uma complexa mistura de influências culturais e crenças locais, muitas das quais eram compartilhadas com outras cidades-estado da região. A realidade é que Sodoma e Gomorra eram centros vibrantes e dinâmicos, onde a vida florescia em várias formas. Os habitantes eram envolvidos em atividades econômicas, culturais e sociais que refletiam a riqueza e a diversidade da região. A convivência de diferentes povos e a troca constante de ideias faziam dessas cidades pontos de encontro culturalmente ricos e economicamente prósperos. No entanto, a prosperidade material e a riqueza cultural não impediam as tensões e os conflitos internos. A narrativa bíblica sugere que a decadência moral e a corrupção acabaram selando o destino dessas cidades. A destruição de Sodoma e Gomorra é vista como uma consequência inevitável de suas ações, um julgamento divino sobre sua moralidade. Ao olhar para além dos mitos, podemos ver que Sodoma e Gomorra eram, de muitas maneiras, representações das complexidades humanas e sociais da época. Eram cidades onde a vida se desenrolava em meio à prosperidade e desafios, reflexos de um mundo em constante transformação. Entender a verdadeira natureza dessas cidades nos permite apreciar melhor as lições contidas em suas histórias e o impacto duradouro que elas tiveram nas narrativas bíblicas e na história humana. Para compreendermos melhor Sodoma e Gomorra, é fundamental explorar as práticas religiosas e crenças predominantes na região. A área do Vale do Jordão, onde essas cidades estavam localizadas, era um verdadeiro caldeirão de influências espirituais e culturais, refletindo a diversidade dos povos que habitavam a região. Naquela época, a religião desempenhava um papel central na vida cotidiana. As práticas espirituais eram intrinsecamente ligadas às atividades diárias, influenciando desde as decisões econômicas até as interações sociais. Os cananeus, que formavam a maior parte da população na região, adoravam uma variedade de deuses e deusas. Entre as divindades mais veneradas estavam Baal, o deus da tempestade e fertilidade, e Astarote, uma deusa associada ao amor e à guerra. Esses deuses eram adorados em templos imponentes, onde rituais elaborados e sacrifícios animais eram comuns. Os habitantes de Sodoma e Gomorra seguiam muitas dessas práticas religiosas. Eles participavam de festivais e celebrações dedicados aos deuses locais, acreditando que esses rituais asseguravam a fertilidade da terra e a prosperidade das cidades. A religião não era apenas uma questão de fé pessoal, mas uma parte vital da identidade comunitária. Os templos eram centros de vida social, onde as pessoas se reuniam não apenas para adorar, mas também para se socializar e realizar transações comerciais. Comparando as crenças dos habitantes de Sodoma e Gomorra com as das civilizações vizinhas, vemos muitas semelhanças, mas também algumas diferenças significativas. Enquanto os cananeus tinham um panteão de deuses, os amorreus, por exemplo, também adoravam deuses semelhantes, mas com variações regionais em nomes e atributos.
Os jebuseus, que habitavam principalmente Jerusalém, tinham suas próprias divindades, mas compartilhavam muitos elementos culturais com os cananeus. Uma diferença notável entre Sodoma e Gomorra e algumas cidades vizinhas era a intensidade com que certas práticas religiosas eram realizadas. Relatos bíblicos sugerem que as práticas religiosas em Sodoma e Gomorra incluíam atividades consideradas moralmente questionáveis pelos padrões dos patriarcas bíblicos, como rituais envolvendo a prostituição cultural e sacrifícios humanos. Essas práticas eram vistas como abominações por figuras como Abraão, que seguiam um código moral diferente, baseado na adoração de um único Deus. O papel da religião na vida cotidiana das pessoas não pode ser subestimado. Para os habitantes de Sodoma e Gomorra, os deuses eram vistos como protetores e provedores. Cada aspecto da vida era influenciado pela vontade divina, desde as colheitas até a saúde das pessoas. A consulta aos oráculos e a interpretação de sinais divinos eram práticas comuns. Em tempos de crise, como secas ou doenças, os habitantes recorriam aos deuses em busca de ajuda e orientação. As celebrações religiosas também tinham uma dimensão comunitária importante. Os festivais eram ocasiões de grande alegria e comunhão, onde se realizavam banquetes, danças e outras formas de entretenimento. Esses eventos ajudavam a fortalecer os laços sociais e a promover um senso de identidade coletiva. A religião, portanto, servia como um elemento unificador, proporcionando às pessoas um senso de propósito e pertença. No entanto, a forte ênfase nas práticas religiosas também tinha um lado sombrio. A pressão para cumprir os rituais e as expectativas religiosas podia ser intensa, levando a excessos e abusos. A moralidade era frequentemente definida pelos sacerdotes e líderes religiosos, que tinham grande poder sobre a população. Qualquer desvio das normas estabelecidas podia resultar em punições severas, tanto espirituais quanto físicas. A interação entre as práticas religiosas e a vida cotidiana criava uma dinâmica complexa. Enquanto a religião oferecia conforto e explicações para os mistérios da vida, também podia ser uma fonte de tensão e conflito. As diferentes interpretações e práticas religiosas entre os vários grupos que habitavam a região frequentemente geravam desacordos e rivalidades. Ao mergulharmos nas práticas religiosas de Sodoma e Gomorra, vemos um quadro multifacetado de crenças e rituais que refletiam a diversidade e a complexidade da vida na região. Essas práticas eram tanto uma fonte de coesão social quanto de controvérsia, influenciando profundamente a vida das pessoas e moldando o destino das cidades. A compreensão dessas dinâmicas religiosas nos ajuda a apreciar melhor a narrativa bíblica e as lições que ela oferece sobre a natureza humana e as sociedades antigas. Com essa visão mais clara das práticas religiosas e crenças, podemos entender melhor o contexto em que Sodoma e Gomorra existiram e os fatores que contribuíram para sua eventual destruição. A religião, com suas promessas de proteção e prosperidade, mas também com suas exigências e conflitos, era uma força poderosa que moldava a vida e o destino das pessoas naquela época. No contexto das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, a moralidade e a estrutura social desempenhavam papéis cruciais na configuração dessas comunidades antes de sua destruição bíblica. Sodoma e Gomorra não eram apenas centros urbanos prósperos, mas também símbolos de uma decadência moral profunda que provocou a intervenção divina. A estrutura social dessas cidades era típica de muitos centros urbanos da época, com uma elite dominante que controlava os recursos e estabelecia as normas sociais. Esta elite desfrutava de privilégios significativos, enquanto a maioria da população enfrentava desigualdades sociais significativas. A vida urbana era marcada por uma mistura de opulência e indiferença.
onde a generosidade superficial muitas vezes contrastava com uma falta de verdadeira bondade e justiça social. Os textos bíblicos oferecem uma visão penetrante das práticas morais e éticas das cidades de Sodoma e Gomorra. Eles descrevem uma cultura onde a hospitalidade, uma virtude valorizada na época, foi pervertida por práticas degradantes e indulgência egoísta. A promiscuidade sexual e a falta de respeito pelos limites morais eram comuns, refletindo uma sociedade que havia se afastado dos princípios fundamentais de integridade e respeito pelos valores divinos. O contraste moral entre Sodoma, Gomorra e outras sociedades contemporâneas da região era marcante. Enquanto muitas culturas da época valorizavam princípios como a justiça, a honestidade e o respeito pela família, as cidades condenadas se destacavam pelo seu declínio moral e espiritual. Esse contraste não apenas ilustra a gravidade do pecado nas Escrituras, mas também serve como um lembrete intemporal sobre as consequências da corrupção moral e do desvio dos princípios fundamentais da moralidade. Compreender a moralidade de Sodoma e Gomorra não é apenas revisitar um capítulo da história antiga, mas também considerar as implicações contemporâneas das escolhas morais individuais e coletivas. A história dessas cidades serve como um alerta sobre a necessidade contínua de vigilância moral e espiritual em todas as sociedades, reforçando a importância de princípios éticos sólidos para sustentar uma comunidade justa e compassiva. Essa análise não apenas lança luz sobre o passado, mas também convida cada indivíduo a refletir sobre o impacto de suas próprias escolhas morais e a contribuir para um mundo onde a integridade e o respeito pelos valores éticos fundamentais são preservados e valorizados. As passagens bíblicas que descrevem Sodoma e Gomorra são algumas das mais intrigantes e significativas do Antigo Testamento. A história dessas cidades é mencionada principalmente no livro de Gênesis, onde encontramos descrições detalhadas sobre a decadência moral que levou à sua destruição. No capítulo 19 de Gênesis, vemos a narrativa dos anjos que visitam Ló, sobrinho de Abraão, para alertá-lo sobre a iminente destruição das cidades. A população de Sodoma tenta violentar esses mensageiros divinos, evidenciando a profundidade da depravação na qual haviam mergulhado. Esse evento destaca não apenas a gravidade dos pecados cometidos, mas também a urgência da intervenção divina. Interpretar esses textos bíblicos revela uma visão clara da vida antes da destruição de Sodoma e Gomorra. As cidades eram conhecidas por sua riqueza e prosperidade, mas essa abundância material não se traduziu em valores éticos ou espirituais. Pelo contrário, a opulência parece ter alimentado um comportamento desenfreado e uma falta de respeito pelos princípios divinos. A promiscuidade sexual, a falta de hospitalidade e a violência eram práticas comuns, evidenciando uma sociedade profundamente corrompida. Esses comportamentos contrastavam fortemente com os padrões morais esperados por Deus, e a narrativa bíblica usa esses exemplos para ilustrar a distância entre a vida em Sodoma e os preceitos divinos. A perspectiva dos patriarcas bíblicos, como Abraão, sobre a região é igualmente reveladora. Abraão, em Gênesis 18, intercede junto a Deus em uma tentativa de salvar as cidades, perguntando se Deus pouparia Sodoma se houvesse 50 justos lá, e continuando a diminuir o número até 10. Este diálogo mostra a misericórdia de Deus, disposto a poupar uma cidade inteira por causa de um pequeno número de pessoas justas, mas também destaca a extrema raridade da retidão em Sodoma. A intercessão de Abraão sublinha a importância da justiça e da misericórdia, valores que estavam visivelmente ausentes na vida diária dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Ló, por sua vez, oferece uma visão mais pessoal da vida dentro de Sodoma.
Apesar de ser considerado justo e hospitaleiro, sua decisão de viver em Sodoma mostra a complexidade moral da situação. A escolha de Ló pode ser vista como um reflexo dos atrativos econômicos da cidade, mas também destaca a influência corruptora do ambiente ao seu redor. Sua hesitação em deixar a cidade, mesmo quando advertido pelos anjos, indica a dificuldade de abandonar uma vida de confortos materiais, mesmo em face da destruição iminente. A narrativa de Ló e sua família oferece uma perspectiva humana e trágica sobre a atração pelo pecado e a luta pela retidão. Além disso, o contexto bíblico de Sodoma e Gomorra serve como um símbolo poderoso na teologia cristã e judaica. Essas cidades são frequentemente mencionadas como exemplos de pecado extremo e como advertências sobre as consequências da imoralidade e da falta de fé. A destruição por fogo e enxofre é interpretada como uma manifestação da ira divina, mas também como um chamado à reflexão e ao arrependimento. A história de Sodoma e Gomorra é, assim, não apenas um relato de julgamento, mas também um convite à introspecção e à busca por uma vida em conformidade com os princípios divinos. Os textos bíblicos que descrevem Sodoma e Gomorra são ricos em simbolismo e lições morais. Eles oferecem uma visão profunda sobre a natureza humana, a justiça divina e a necessidade de retidão. A vida antes da destruição das cidades, conforme descrita na Bíblia, era marcada por um afastamento significativo dos valores divinos, e a narrativa serve como um lembrete poderoso das consequências desse afastamento. Compreender o contexto bíblico de Sodoma e Gomorra é essencial para captar a totalidade das lições espirituais e éticas que essas histórias têm a oferecer, e para refletir sobre como esses princípios se aplicam às nossas vidas hoje. Abraão e Ló desempenham papéis cruciais na história de Sodoma e Gomorra, sendo figuras centrais que influenciam o desenrolar dos eventos. Abraão, o patriarca, e seu sobrinho Ló são exemplos de fé e complexidade moral em um contexto de decadência e julgamento. A relação entre eles e suas ações fornecem uma visão clara das dinâmicas espirituais e humanas envolvidas na narrativa bíblica. Abraão é conhecido por sua profunda fé em Deus e por seu senso de justiça. Ele se estabelece na terra de Canaã, obedecendo ao chamado divino, e se torna um intermediário entre Deus e a humanidade. Sua preocupação com o destino de Sodoma e Gomorra destaca seu caráter compassivo. Quando Deus revela a Abraão a intenção de destruir as cidades por causa de sua perversidade, Abraão intercede fervorosamente. Ele implora a Deus que poupe as cidades se ao menos 50 justos forem encontrados lá, e continua a negociar até chegar a 10 justos. Este diálogo não apenas demonstra a misericórdia de Deus, mas também a determinação de Abraão em salvar vidas inocentes, refletindo sua dedicação à justiça e à compaixão. Ló, por outro lado, é uma figura que vive dentro da corrupta cidade de Sodoma. Ele escolhe residir lá devido às oportunidades econômicas, apesar dos problemas morais evidentes. Seu relacionamento com os habitantes de Sodoma é complexo. Embora ele mantenha seus valores e tente proteger os visitantes angelicais, a convivência com a população de Sodoma demonstra os desafios de se manter justo em um ambiente moralmente corrupto. Ló é respeitado em certa medida, mas a tentativa dos sodomitas de violar seus hóspedes angelicais revela a hostilidade e o desprezo pela retidão. A vida de Ló em Sodoma mostra a tensão entre prosperidade material e integridade moral. As interações de Abraão com Deus sobre o destino de Sodoma e Gomorra são momentos de profundo significado espiritual. Abraão questiona Deus não por desconfiança, mas por um profundo senso de justiça e compaixão. Ele pergunta se Deus destruiria os justos junto com os ímpios, iniciando um diálogo que revela a natureza de Deus como justo e misericordioso.
Cada vez que Abraão reduz o número de justos necessários para salvar a cidade, ele está tentando encontrar um mínimo de bondade que justificasse a salvação das cidades. Esta negociação sublinha a disposição divina para mostrar misericórdia, mas também a extrema ausência de retidão em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegam a Sodoma, Ló os recebe em sua casa, mostrando hospitalidade e proteção, valores escassos na cidade. Ele defende os anjos contra a multidão furiosa, oferecendo até mesmo suas filhas em um gesto desesperado para proteger seus hóspedes, o que enfatiza o grau de depravação em Sodoma e sua própria desesperada tentativa de manter a hospitalidade. Este evento catalisa a decisão divina de destruir as cidades, demonstrando a total ausência de justiça e decência entre os habitantes. A narrativa culmina na fuga de Ló e sua família. Instruídos pelos anjos a deixar a cidade sem olhar para trás, a esposa de Ló desobedece e se transforma em uma estátua de sal, simbolizando a atração fatal pela vida passada e a desobediência às ordens divinas. Este episódio é um poderoso lembrete das consequências da falta de fé e da incapacidade de se desapegar do pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra por fogo e enxofre é um dos eventos mais dramáticos do Antigo Testamento. Abraão observa de longe a fumaça subindo das cidades, um testemunho silencioso da justiça divina. A história de Abraão e Ló não termina com a destruição. Ló, agora um sobrevivente marcado pela experiência, continua sua vida em Zoar e posteriormente nas montanhas, onde suas filhas, temendo o fim de sua linhagem, cometem incesto com ele, resultando no nascimento dos ancestrais dos Moabitas e Amonitas. Este final trágico e perturbador enfatiza as complexidades morais e as consequências das escolhas humanas. Abraão, continuando sua vida de fé, se torna o pai de muitas nações, conforme prometido por Deus. A intercessão por Sodoma e Gomorra é um exemplo duradouro de sua devoção e seu papel como intercessor. Sua vida e ações refletem uma contínua busca pela justiça e pelo cumprimento das promessas divinas, enquanto Ló representa os desafios de viver de acordo com os valores divinos em um mundo corrupto. Assim, a vida de Abraão e Ló, inserida no contexto de Sodoma e Gomorra, é um relato poderoso de fé, moralidade e as consequências das ações humanas. Através de suas histórias, somos convidados a refletir sobre nossos próprios valores e a importância de viver de acordo com os princípios divinos. Nos últimos séculos, a arqueologia tem desempenhado um papel vital na busca por evidências que possam corroborar ou contestar os relatos bíblicos sobre Sodoma e Gomorra. Esses esforços têm resultado em descobertas fascinantes que iluminam a história dessas cidades, além de proporcionar um entendimento mais profundo do contexto em que existiram. Uma das descobertas mais significativas ocorreu na região de Tal el-Hammam, na Jordânia, onde escavações revelaram uma cidade antiga que muitos acreditam ser Sodoma. As escavações lideradas pelo Dr. Stephen Collins, desde o início dos anos 2000, revelaram estruturas de grandes dimensões, como muros fortificados, torres e portões, indicando que a cidade tinha uma importância considerável na época. Entre os achados, foram encontrados sinais de destruição intensa, com vestígios de queimadas e derretimento de materiais, o que alguns arqueólogos associam a um evento catastrófico, possivelmente similar ao descrito na Bíblia. Além das descobertas físicas, análises científicas dos sedimentos e dos materiais encontrados na região fornecem evidências intrigantes. Estudos mostram que a área foi exposta a temperaturas extremamente altas, o que poderia corroborar o relato bíblico de uma destruição por fogo e enxofre. Alguns cientistas propõem que um evento de impacto, como a explosão de um meteoro no ar, poderia explicar as altas temperaturas e a devastação generalizada observadas nos sítios arqueológicos. Essas evidências
embora fascinantes, não são isentas de controvérsia. Há acadêmicos que contestam a identificação de Tal el-Hammam como Sodoma, argumentando que a cronologia e outros fatores não se alinham perfeitamente com os textos bíblicos. Além disso, há debate sobre a interpretação dos sinais de destruição, com alguns sugerindo causas naturais, como terremotos, ao invés de um evento divino ou catastrófico singular. As descobertas arqueológicas têm um impacto significativo na nossa compreensão da história de Sodoma e Gomorra. Elas não apenas fornecem um contexto material para os relatos bíblicos, mas também desafiam e enriquecem nossa visão sobre a vida e a destruição dessas cidades. A arqueologia nos permite explorar a complexidade da vida urbana na antiguidade, revelando detalhes sobre a arquitetura, economia e sociedade que dificilmente seriam conhecidos apenas pelos textos antigos. As escavações também trazem à tona a importância dessas cidades no cenário regional. A localização estratégica de Sodoma e Gomorra, nas proximidades do Mar Morto, sugere que elas eram centros vitais de comércio e intercâmbio cultural. Os achados indicam que estas cidades tinham interações com outras culturas e civilizações, refletindo uma rede complexa de relações econômicas e políticas. Para além das descobertas físicas, a arqueologia também instiga reflexões sobre a natureza dos textos bíblicos e a forma como interpretamos essas narrativas. As evidências materiais encontradas podem tanto fortalecer a fé de alguns, quanto questionar a literalidade dos relatos para outros. Esse diálogo entre ciência e fé continua a ser uma área de intenso debate e estudo, enriquecendo nossa compreensão da história e da espiritualidade humanas. Em resumo, as descobertas arqueológicas relacionadas a Sodoma e Gomorra oferecem uma janela fascinante para o passado, permitindo-nos vislumbrar a vida nas cidades antigas e refletir sobre as narrativas que moldaram nossa compreensão do mundo. Cada fragmento descoberto, cada estrutura revelada, contribui para um mosaico mais complexo e detalhado da história, mantendo vivo o interesse e o debate sobre essas cidades lendárias. A história de Sodoma e Gomorra nos oferece profundas lições morais e espirituais, que continuam a ressoar até os dias de hoje. O relato bíblico dessas cidades serve como um lembrete poderoso sobre a importância da ética, da justiça e da integridade em nossas vidas. Uma das principais lições que podemos extrair dessa história é o valor da retidão moral. Sodoma e Gomorra são frequentemente associadas à corrupção e à depravação moral. A destruição dessas cidades é vista como um juízo divino sobre a falta de valores éticos de seus habitantes. Esse ensinamento é crucial para nós hoje, pois nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e escolhas. Em uma época onde a moralidade pode ser relativizada, a história de Sodoma e Gomorra nos chama a manter firmes nossos princípios e a agir com integridade, mesmo quando isso não é fácil. Além disso, a história nos ensina sobre a importância da hospitalidade e da compaixão. Em Gênesis, vemos que Ló, um dos poucos homens justos de Sodoma, recebe 2 anjos em sua casa e os protege dos atos violentos dos outros habitantes. Esse ato de hospitalidade é um exemplo claro de como devemos tratar os outros com respeito e dignidade. Em nossa sociedade moderna, onde a individualidade muitas vezes prevalece sobre a comunidade, é essencial lembrarmos da importância de ser compassivos e acolhedores com os outros. Outra reflexão importante é a necessidade de arrependimento e mudança. O destino de Sodoma e Gomorra poderia ter sido diferente se seus habitantes tivessem se arrependido de seus atos. Essa lição é relevante para todos nós, pois destaca que sempre há uma oportunidade para mudar e melhorar nossas vidas. O arrependimento sincero e a busca por uma vida mais justa e piedosa são caminhos que podem nos afastar da destruição moral e espiritual.
As aplicações práticas dessa história para a vida moderna são muitas. Em primeiro lugar, ela nos encoraja a avaliar constantemente nossas ações e motivações. Devemos nos perguntar se estamos vivendo de acordo com os princípios que valorizamos e se estamos fazendo o nosso melhor para tratar os outros com justiça e compaixão. Além disso, a história de Sodoma e Gomorra nos lembra da importância de ser vigilantes contra a corrupção moral em todas as suas formas. Isso pode significar falar contra injustiças, proteger os vulneráveis e manter-se firme em nossos valores, mesmo quando isso é impopular ou difícil. Seguir os ensinamentos bíblicos na vida contemporânea nos oferece um guia sólido para navegar pelos desafios morais e éticos que enfrentamos. A Bíblia nos fornece princípios atemporais que podem nos ajudar a viver vidas significativas e justas. Ao refletir sobre a história de Sodoma e Gomorra, somos incentivados a buscar uma vida de retidão, a praticar a hospitalidade e a compaixão, e a reconhecer a importância do arrependimento e da mudança. Em suma, a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato antigo, mas uma fonte rica de lições para nossas vidas hoje. Ela nos desafia a viver com integridade, a tratar os outros com bondade e a buscar continuamente a melhoria pessoal e espiritual. Essas lições são tão relevantes agora quanto foram há milhares de anos, e ao integrá-las em nossas vidas, podemos construir uma sociedade mais justa e compassiva. Neste vídeo, exploramos as fascinantes histórias de Sodoma e Gomorra, mergulhando profundamente nas práticas religiosas e crenças da época, a moralidade e estrutura social dessas cidades e como elas contrastavam com outras sociedades contemporâneas. Também discutimos o contexto bíblico e as passagens que descrevem esses locais, as interpretações desses textos sobre a vida antes da destruição, além da perspectiva dos patriarcas bíblicos sobre a região. Não esquecemos a vida de Abraão e Ló, seu papel crucial na narrativa, e suas interações com Deus sobre o destino dessas cidades. Refletir sobre essas histórias antigas nos oferece uma compreensão mais rica e profunda das lições morais e espirituais que ainda ressoam em nossa vida cotidiana. O estudo dessas passagens não é apenas um exercício histórico, mas um convite a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Eles nos desafiam a viver com integridade, a tratar os outros com justiça e compaixão, e a estar sempre prontos para buscar a melhoria pessoal e espiritual. Se você achou este vídeo interessante e quer continuar a explorar mais sobre a Bíblia e suas histórias, inscreva-se no nosso canal. Assim você não perderá nossos futuros vídeos, onde continuaremos a desvendar os mistérios e ensinamentos das Escrituras Sagradas. Clique no sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos aprofundar nosso conhecimento e fé. Até a próxima!